Graças e paz, amados irmãos, do Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasteur, 631, esperando por sua visita. Quem sabe, no futuro, você possa também estar congregado conosco. Nós estamos na Avenida Pasteur, como eu falei, todos os domingos, a partir das 18h30 da noite, nós temos o nosso culto vespertino, ok? Você já é nosso potencial convidado. E também, após o período do carnaval, após a semana do carnaval, estaremos também retomando a nossa escola bíblica dominical. Isto mesmo, nós demos um recesso, no mês de dezembro até agora, para podermos voltar cheio de energias, com vontade de aprendermos mais a palavra de Deus. E estaremos nos reunindo a partir das 9 horas da manhã. Também você é nosso potencial convidado, saiba disso, tá bom? E às quintas-feiras, por enquanto, estamos tendo nosso encontro de oração, mas também de doutrina. É um momento onde nós oramos pelas nossas necessidades, agradecemos a Deus também, mas também pedimos as bênçãos dele sobre nós e sobre vocês, tá certo? Nós nos reunimos para isto e aproveitamos do momento, da ocasião, para também estudarmos as sãs doutrinas, aquilo que a Igreja Presbiteriana tem como fundamento de verdade, de fé, que está embasado exatamente na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você também é nosso convidado, tá certo? Nosso convidado, nossa convidada. Aos homens, nossos convidados. Às mulheres, as nossas convidadas. Todos nós somos convidados a estudarmos a palavra de Deus, ok? Agora eu quero falar de uma coisa interessante, Durante 2 semanas, o nosso último Papo Mais Que Reto foi no dia 25 de janeiro, e do dia 25 nós não gravamos mais nada do Papo Mais Que Reto. Estamos retomando hoje. Mas por que foi que nós demos essa parada? Necessidade. Focamos exatamente, já que a nossa congregação, nós estaremos fazendo o nosso encontro, nosso momento de retiro, vamos chamar de convivência, de convivência, irá dar início no dia 18 até o dia 21, razão de não podermos estar aqui gravando e até mesmo termos dispensado outras atividades, ok? Para focarmos exclusivamente nesse momento que vai ser muito bom, muito gostoso. Há mais de 4 anos que a igreja está sem retiro, sem encontro, sem convivência. Aproveitamos este ano para retomarmos também este momento tão importante para a igreja do Senhor. É o momento onde nos ausentamos deste carnaval maluco que tem por aí, nos ausentamos das coisas do mundo e nos dedicamos mais às práticas da palavra de Deus, como comunidade de fé, trazendo novas experiências boas da palavra do Senhor, como comunidade de fé e num lugar bem reservado. Então queremos agradecer inclusive aos nossos irmãos Maírto e Vanira, que nos cederam a sua chácara, estarão conosco também participando, são membros da igreja, estarão conosco e ceder para que a gente possa ter esse momento de convivência como congregação presbiteriana, Monte Moriá. Louvado seja Deus por isso. Então, entenderam, queridos irmãos, porque é que nós não, durante 2 semanas não gravamos o Papo Mais Que Reto? Com certeza vocês entenderam sim. Mas vamos também ao que nos interessa. O Papo Mais Que Reto tem por praxe exatamente trazer aquilo que foi pregado no domingo, para que os irmãos também tenham ciência do que nós falamos, do que nós pregamos, do que nós expomos. E domingo nós estivemos exatamente pregando sobre o texto de Mateus capítulo 5, abre a tua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 5, dos versos de 13 ao 20, ok? Iremos aqui de uma forma bem sintetizada trazer a palavra do Senhor em forma de papo gostoso, Não deixa de ser. Pastor, é um monólogo que o senhor faz. Não,
É a palavra de Deus, onde nós expomos da melhor forma possível. Amém? Abriu a Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos de 13 ao 20. Irei ler para você, caso você não esteja com a sua Bíblia aberta. Até porque aqui fica a gravação, onde enviamos para as mídias sociais, ok? Mateus capítulo 5, do 13 ao 20, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais preste, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Continua. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que venha as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Continua também: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, disse Jesus. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, pois que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo nos céus, no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Até aqui, queridos, foi até aqui onde nós lemos. E eu quero começar dizendo o seguinte, que o capítulo 5, o capítulo 6 de Mateus, praticamente é o sermão da felicidade, ou é o sermão dos felizes, daqueles que anseiam pela justiça de Deus, daqueles que vivem a palavra de Deus de forma justa e correta. Nós queremos, então, pensar um pouco sobre esta felicidade. Aqueles que anseiam ter a sua vida cheia de felicidade. No entanto, para existir essa felicidade na vida dos mesmos, é necessário que os mesmos observem alguns detalhes e ponham em prática. Detalhes ditos por Jesus. Aqui Jesus usa várias ilustrações para que nós tenhamos consciência de como devemos, enquanto cristãos, vivermos a nossa fé. Porque, queridos, não adianta dizermos que somos cristãos e não seguirmos o Cristo, não seguirmos os ensinamentos de Cristo. É necessário, sim, colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensinou através da sua palavra e nos ensina, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui já pensando. Deixa a tua Bíblia aberta, tá? Não fecha, não. É muito bom estarmos com ela aberta, até para fazermos como nos bereanos, né? O que é que a palavra de Deus diz lá no verso 13? Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, e se o sal vier a ser insípido, sem gosto, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, não para lançado fora, ser pisado pelos homens. O que é que Jesus está querendo dizer para nós, queridos? O sal serve para dar sabor. Sabor aos alimentos. Sabor àquilo que nós usamos para alimentar o nosso corpo. Jesus usa aqui a ilustração do sal para que nós possamos entender que em nossa vida enquanto cristãos, nós também devemos dar sabor à terra. Darmos sabor aonde nós estamos, no contexto onde vivemos, no contexto social, no contexto familiar, aonde nós venhamos a nos encontrar. Nós devemos ser o sal. O sal nada mais é para dar aquele gosto
maravilhoso do alimento. Nós também somos este sal para darmos o valor, o sabor, aquilo de mais precioso que o cristianismo tem, aonde nós também convivemos, aonde nós estamos inseridos, aonde nós estamos envolvidos, seja com amigos, seja no trabalho, seja na família, aonde quer, até no meio dos estranhos. Nós somos comparados ao sal, aquilo que tem valor, aquilo que tem de mais precioso, para que as pessoas sintam o gosto, o gostinho daquilo que nós vivemos, o cristianismo. E Jesus está dizendo exatamente isso aos discípulos. E acrescenta: se nós não temos o sabor devido àquilo que devemos ter em nossa vida, se nós somos insosso, insípido, o amargoso, se nós somos desta maneira, não teremos função alguma onde nós estamos. E a única função que servirá é para as pessoas. Ele vai dizer para as pessoas lançarem fora e pisar. Ou seja, aqueles que conhecem do sabor lançarão fora e o povo estará a pisar. O cristianismo é isso. Quando nós fomos conquistados por Jesus para vivermos a fé que Ele nos deu, Ele entrou em nossa vida, dando sentido à nossa vida, dando sabor à nossa vida. O sabor ideal, o sabor necessário, para que também possamos, assim, ser na vida daqueles que ainda serão alcançados, daqueles que ainda irão prostrar-se aos pés do Senhor. Um cristianismo que não tem sabor, não tem vida, não tem prazer, não é um cristianismo verdadeiro. Muitos, principalmente nesta terra gigante chamada Brasil, e nós somos brasileiros, muitos podem até dizer que por nascimento tem a sua vida, tem a sua fé cristã. E aqui eu faço até mesmo um chamado para aqueles que se dizem cristãos, pensarem a respeito então de como vivem o seu cristianismo. Porque o cristianismo tem de ter este valor, valor moral, valor ético, valor em que aqueles que ainda não vivem a fé cristã possam perceber e sentir o mesmo desejo que um dia nós sentimos. E assim nos entregamos irresistivelmente nas mãos do Senhor. E continua o texto que nós lemos, dos versos ou versículos 14 até o 16, Jesus fala alguma coisa interessante sobre luz. Ele vai dizer que vós sois a luz do mundo. Jesus usa aqui algumas ilustrações que não estão distantes das nossas realidades, né? Quando falamos realidades no plural, né? Também tentando situar os locais onde convivemos, onde nós estamos. E ele diz que não se pode esconder uma cidade que foi construída. Se ela foi construída, ela é vista sobre um monte, em algum lugar alto, e que não seja vista. Não se constrói para que não seja vista, mas se constrói para que seja vista.
seja observada. As pessoas contemplem a beleza dela, da cidade construída. Também, assim como a cidade que é construída, nós devemos ser a luz desta cidade. A luz destes contextos que há pouco eu acabara de falar. Família, sociedade, trabalho, amizade e tantos outros lugares. Nós somos como que uma lamparina, um lampião, uma lanterna, quem sabe, mas com certeza nós não andamos mais, não somos mais trevas. Em nós agora brilha a verdadeira luz de Cristo em nossa vida, ao ponto de que aonde nós estivermos, nós teremos que alumiar, que clarear o ambiente onde nós estamos. Porque não se acende uma vela, queridos, não se acende uma lamparina, um lampião, ou não se liga uma lanterna que não seja para alumiar, para clarear o ambiente escuro em que as pessoas vivem. A vida do cristão também é desta maneira. Se Cristo, que é a verdadeira luz, habita em nós através do seu Espírito, nós somos pequenos focos de luz, desta luz divina que está em nós. Não que nós sejamos divinos, mas aquele que é divino que está em nós também clareie através de nós, através de nosso ser, através de nossos atos, através do nosso pensamento, através das nossas ações. Jamais omissões, mas assim somos nós. Nós somos também a luz do mundo. Não por nós mesmos, não porque nós sejamos bonzinhos, lindinhos, maravilhosos, não, mas porque Cristo habita em nós. Existe uma passagem bela na Bíblia que diz o seguinte: não sabeis vós que sois morada e templo do Espírito Santo? Nós somos este templo onde a verdadeira luz, que é Cristo, através do seu Espírito Santo, habita em nós, que por sinal foi promessa dele. Aquela bendita promessa que ele fez quando estava para deixar os discípulos e voltar para o céu, em que ele disse que não nos deixaria órfãos, mandaria o seu Espírito, que do Pai procede, para habitar em nós, para ser o nosso ajudador, o Espírito Paráclitos, do grego, aquele que auxilia, aquele que ajuda. Alguns teólogos dizem assim: o Espírito Santo é como se fosse uma muleta que nos ajuda a caminhar, nos dá apoio. É exatamente isto. Por ele está em nós, e nós nele, nós devemos brilhar, clarear neste mundo de trevas, neste mundo de maldade, neste mundo que, domingo eu dizia, é lamentável, neste mundo que apodrece a cada instante, que se ausenta da luz de Cristo e que ainda quer viver as trevas. Nós chegamos para clarear. E aqueles que sentem a luz de Deus em nossa vida se sentem também alumiados ou iluminados, para também viver como Cristo viveu. Assim brilhe, vai dizer Jesus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Que belo! Esta luz que existe em nós faz com que as pessoas percebam o que nós fazemos, como nós vivemos, mas não para a nossa própria glória, não para o nosso próprio louvor, não para a nossa própria honra, mas para a glória de Deus, para a honra de Deus, para o louvor de Deus Pai, por meio de Jesus. É para nós pensarmos como é que nós andamos clareando o mundo, este mundo que está em treva, este mundo que a maldade a cada dia avança mais, a maldade nas suas multiformes faces, tentando apagar a luz de Cristo. Não deixe a luz de Cristo ser apagada em sua vida. Jamais, jamais deixe. E continua, queridos, o texto dos versos de 17 ao 20. Ele diz assim: nós vivemos uma época onde muitos dos ditos cristãos, pseudos cristãos, tem um discurso uma máxima muito contagiante no meio daqueles que não conhecem a Cristo. Conhecem eles a Bíblia e se esquece de conhecer o Espírito que está, o Espírito da sabedoria de Deus. Muitos dizem, aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então agora eu posso fazer tudo. Posso beber umas e outras e sair de si. Posso adulterar. Posso fazer isto, fazer aquilo. Posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Porque onde abunda o pecado, superabundou a graça. Não é isto que a palavra de Deus nos ensina. Eu sempre aprendi e tenho ensinado às pessoas que o pecado continua sendo pecado aos olhos de Deus. Eu entendo que o nosso Deus é imutável, Ele não mudou, né? Assim como Ele não mudou, Ele não aceita que seus filhos andem de conluio com aqueles que amam o pecado e acham que o cristianismo é coisa do passado, que a nossa fé é coisa do passado, é coisa ultrapassada. Não acredito. Nunca ensinei isto e jamais irei ensinar. Porque a palavra de Deus serve senão para confrontar-nos, confrontar eu, pecador, confrontar você, pecador, confrontar a todos nós que somos pecadores. E não é o pastor Ronaldo que confronta, é a palavra de Deus que nos confronta. Aquilo que é pecado continuará a ser pecado aos olhos de Deus, porque Ele é imutável. A Bíblia diz que Deus é santo. Isaías vai dizer, Ele é 3 vezes santo. 3 vezes santo. É? O Deus que ama a justiça, continua a amar a justiça. O Deus que se aborrece da injustiça, Ele continua aborrecendo a injustiça. O Deus que abomina aqueles que amam a vida de pecado e não querem mudança de vida, Ele vai continuar a abominar. Porque Deus, Ele é amor, Ele nos deu a Jesus como Senhor, Salvador nosso, mas Ele também é justiça. Nós não podemos negar, não podemos esquecer jamais desta verdade. Por isso Ele vai dizer que não veio revogar a lei. A lei serviu para nós, serviu no passado, quando foi entregue, apenas para nos mostrar o verdadeiro caráter de Deus, que é um caráter de santidade. Os 10 mandamentos e os outros mais, que não são só os decálogos é uma síntese de vários mandamentos que existem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Não existe apenas os 10 mandamentos, existem mais do que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, síntese
de toda a lei de Deus. Quer ela seja chamada de mosaica, né? Quer ela seja chamada de moral, né? As cerimoniais até que foram abolidas, mas a lei de Deus permanece a valer aí nos dias de hoje. E aqui Jesus está dizendo que ele não veio, não pense que eu vim abolir ou revogar a lei. Eu não vim revogar a lei, não vim abolir a lei, não vim destruir a lei, não vim destruir o que os profetas falaram, não vim desfazer de tudo que eles falaram, não vim fazer isso. Ele veio para cumprir aquilo que nós não podíamos fazer. Por isso aqui ele vai usar, né, desta passagem que aquele que violar um dos mandamentos é réu de todos. Tiago dirá algo semelhante, baseado no que Jesus falou. Os 10 mandamentos, né? A síntese, pensando nos 10 mandamentos. Aquele que diz não matar, você cumpre, não mata, você não rouba, você não furta. Mas você quebra qualquer um dos mandamentos. Você não adora a Deus como deve ser adorado. Você não reconhece a Deus, Javé, como o único Senhor da sua vida. Você cumpriu os 9, se esqueceu apenas de um. Você se torna réu de todos. Por isso Jesus veio para exatamente colocar toda a lei em prática, sem se esquecer de nenhuma das leis. Nenhum dos mandamentos. Ele cumpriu todos literalmente. Por isso que Jesus, ele não fundou uma nova religião. Ele nasceu sob a lei, debaixo da lei. Ele cumpriu a lei, mas por meio dos seus apóstolos. O cristianismo nasceu através da fé destes apóstolos que acreditaram, que creram no que Jesus ensinou, no que Jesus fez em favor de todos os chamados eleitos. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Um outro detalhe. Não podemos ensinar a palavra de Deus como nos convém, mas sim ensinarmos a palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus jamais vai andar em amizade com aquilo que Deus, ele não aprova. Deus jamais vai aprovar qualquer que seja o pecado. O crente, e vale ressaltar aqui que até o demônio é crente, mas eu falo crente remido, regenerado, lavado pelo sangue de Jesus. Aquele que é discípulo de Jesus, aquele que é seguidor de Jesus, ele tem de entender que a nossa vida enquanto servos do Senhor não nos deixa, não nos faz habilitados, aptos a vivermos em companhia daqueles que querem, que amam, que desejam permanecer no pecado e que muitas vezes querem nos levar também a pecar. É duro até dizermos isto, mas é verdade, é a palavra de Deus. Repita aqui, não sou eu que falo, é a palavra de Deus que fala. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada para nós, cristãos, seja quais forem os segmentos do cristianismo, se cristianismo é evangélico, católico, ortodoxo, nós devemos tomar a palavra de Deus como centro de nossa vida. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu acho belo,
é o que a palavra de Deus ensina, o que ela exige de nós, o que ela nos convida também muitas vezes, porque a palavra de Deus é muito mais um convite, não é verdade? Para aqueles que são chamados irão compreender que este chamado é irresistível. E ele continua, lá no verso 20, para encerrarmos, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Fariseus, doutores da lei. Por sinal, Paulo era fariseu, né? Os escribas eram aqueles que pegavam a lei, pegavam o texto desde as edições, vamos chamar assim, mais antigas de Moisés para cá, desde quando se ouviu falar na Torá, né? Desde quando se ouviu falar no livro sagrado, eles copiavam, né? Eles copiavam, não eram copistas, mas escreviam e interpretavam. Os mestres e doutores da lei davam sentido àquilo que os escribas, eles liam, interpretavam, né? E ele está dizendo aqui que aqueles que eram escribas e fariseus conheciam estas verdades que nós estamos falando aqui. O problema é que eles davam sentido ao que eles entendiam que beneficiavam a eles próprios. Eles queriam beneficiar a si próprios, serem vistos, né? Por isso que muitas vezes Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, não façam como os publicanos, né, que vão lá para os centros das cidades, vão orar em praça pública, usar palavras bonitas. Não. Vai lá para o teu quartinho, ora, teu pai que está em secreto no céu, te vê em secreto também, e ele vai te responder, né? O que deve ser visto, queridos, não é a minha justiça, não são aquilo que nós achamos que são justiças nossas, humanas, pecadores, mas tudo que nós fazemos, se é que exista alguma justiça que deve haver, que nós saibamos dar o destino certo, Jesus. Porque o que nós fazemos certo é porque alguém habita em nós. Eu gosto muito de Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós há de concluir até o dia de Cristo. Que na nossa vida também seja desta maneira. Se brilha alguma coisa em você, não destine para si. Não deixe o seu ego, o seu superego, achar que é o dono daquelas verdades. Mas que você é um instrumento. Você é consciente de que você é um instrumento, de que existe um ser maior do que você, que habita em você, que lhe habilita a desejar o bem, o que é bom, o que é certo, e que lhe faz querer fazer os corretos, certo. E assim a glória de Deus será vista diante dos homens. O reino de Deus será sentido já aqui, neste mundo mau, de trevas, podre, mas será visto e presenciado por seu meio. Porque você está presente ainda neste mundo. Que Deus seja louvado, para sempre seja louvado seu sempre bendito nome. Louvado seja Deus. Queridos, quero encerrar desejando a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você vai olhar, né? Lembrando que dia 18 até o dia 21 de agora de fevereiro estaremos reunidos em convivência na Monte Moriá, ok? Estaremos presenciando de forma mais perto de nós a palavra de Deus, a glória de Deus em nosso meio. Que Deus seja louvado. E não deixe, querido, de dar o seu like, né? Vai lá no YouTube, onde você vê, se você vê esse vídeo aqui,
lá no Facebook ou no Instagram, quando você for dar o seu joinha, não dê apenas no Face ou no Instagram. Vai lá no YouTube e dá, tá certo? Tchau, Pastor Ronaldo.